'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Virgílio Galassi nasceu no dia 7 de agosto de 1923, em São Paulo, e mudou com a sua família para Uberlândia. Casou-se com Dona Maria Luísa Santos Galassi, com quem teve 3 filhos, 7 netos e 7 bisnetos. Virgílio foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, prefeito por 4 mandatos e deputado federal. Bom, falar do meu avô é muito fácil. A gente sempre o considerou um homem de princípios. Uma vez eu ia para a fazenda com ele todos os sábados e era engraçado que todos o conheciam como uma pessoa pontual. Nós íamos, o horário da gente ir para a fazenda era 6 horas da manhã, eu e ele. E era 6 horas da manhã, não 6:01. Era curioso que a gente já sabia, então a gente tinha que estar pronto. E um dia a gente estava indo para a fazenda, sempre a gente passava numa padaria antes para fazer a compra para os funcionários. Comprava pão, café, leite, enfim. E eu nunca esqueço desse dia que ele fez a gente sair dessa padaria para comprar o pão em outra padaria por conta de uma diferença de centavos no pãozinho de sal. Isso marcou porque na época não fazia muito sentido aquilo, a gente era muito novo e hoje eu consigo ver que ele ficava assim o tempo todo tentando explicar para os netos o valor do dinheiro, o valor das coisas, que hoje a gente vê que se a gente não tivesse aprendido isso lá atrás, a vida ia ensinar a gente de uma maneira mais dura, mais na frente. Então eu achei isso muito importante, um fato que realmente ficou marcado. Qual é a importância do Virgílio na minha vida? O Virgílio é uma pessoa de mais visão de futuro, né? Pode ter gente igual a ele, mas melhor do que ele não tinha ninguém. Ele percebia as possibilidades que existiriam, né, de bom resultado no negócio de ser realizado. E quando ele tinha essa visão, ele se comprometia totalmente com isso, né? Isso foi muito importante na vida dele. Como que o seu Virgílio conservava as amizades. Isso é uma grande virtude. Ele tinha vários amigos, mas eu cito sempre 2 grandes amigos dele, o Cícero Diniz e o Paulo Ferola. Eu percebia que era uma amizade, como a teologia ensina, uma amizade ágape, amizade desinteressada. Eles eram amigos leais. A lealdade aparecia na amizade. Isso é muito bonito para a gente. Eu gostava de ouvir o seu Virgílio contar os casos sobre o Cícero Diniz, que foi um grande conselheiro dele, já falecido, o Paulo Ferola. Então eu admirava como o seu Virgílio conservava as amizades. Isso me fez muito bem. O seu Virgílio era um homem que gostava praticamente da perfeição e perseguia isso permanentemente. E eu sempre o admirei e politicamente era um homem de pulso forte, que sabia o que queria e que conduzia bem os seus discípulos. Outra cena que me marcou muito, que eu nunca me esqueci, um dia na fazenda com meu avô, ele citou o valor que ele dava
aos homens amansadores de cavalos e mulas. E a gente mais novo, a gente achava aquilo curioso, e hoje que eu venho entender a importância que ele dava aos homens que tinham coragem e determinação, o que isso tudo representava para ele, a coragem e a determinação das pessoas. Uberlândia deve muito à administração Virgílio Galassi, então eu acho que realmente esse trabalho de vocês, de criar essa memória, de criar esse programa, de ficar registrado para as gerações futuras, porque as pessoas vão esquecendo. Então é muito importante que realmente ele seja lembrado dessa forma, como um homem público de primeiríssima grandeza. É muito importante a vida dele para Uberlândia, e nós temos que dar graças a Deus dele ter sido nosso prefeito, né, com toda essa formação, esse ideal dele que era realmente, era e é hoje, né, uma referência nacional em desenvolvimento, em prosperidade e qualidade de vida, referenciado, destacado pela ONU ao mundo todo. O lazer, para ele, representava o tempo que a família tinha nas horas de descanso para a confraternização, para a união da família. E foi engraçado que ele sempre foi um sonhador. E as pessoas o conheciam pelo seu jeito de achar simples tudo o que ele projetava. Para ele, isso tudo era realmente muito simples. Ele sonhava com uma coisa, como ele sonhou com esse estádio. A gente está falando de um estádio para 80 mil pessoas sentadas, quer dizer, não é um projeto muito simples. Ele sonhou com esse estádio um dia e muito pouco tempo depois o estádio estava pronto. Então, essa maneira dele de sonhar com as coisas, e as pessoas que acreditavam, as pessoas que participavam desses projetos com ele, conseguiam acreditar que fosse possível realizar esse sonho. E muito pouco tempo depois, todos os seus projetos estavam realizados. Então hoje, essa ausência que nós estamos completando aí de 4 anos, sem dúvida nenhuma, é difícil, mas tenho certeza, onde ele está pensando e imaginando Uberlândia. Qualquer obra hoje, como diretor da FUTEL, eu não tenho como pensar. Eu tive o apoio do Virgílio, eu sempre me inspiro aqui em todas as obras que é realizado nesse Parque do Sabiá, nesse Complexo Virgílio Galassi, nas obras onde é que eu passo, eu penso em Virgílio, porque ele é uma pessoa que tem um futuro na mão. Então, quero aqui hoje agradecer, sem dúvida nenhuma, essa pessoa que marcou a história de Uberlândia. Ali na Vigário Dantas, ali aconteceu comigo, muito menino mesmo ainda. A mamãe mandou fazer qualquer compra na 15 de novembro. Quando eu cheguei na esquina da 15 de novembro, ia subir num Fordinho, mas daqueles antigos mesmo, sabe, aquela barulhada, tá? E eu olhei assim, eu não tenho bem certeza se era o Custódio Pereira, o Coronel Custódio Pereira, ou o Coronel Virgílio Rodrigues da Cunha. Era um dos dois, mas não sei qual. Ele parou o Fordinho, ele falou, menino, ô menino, não vem carro aí não. Subi na Vigário, não senhor, pode passar. Eu não tinha nada, né? Um Fordecozinho que não andava nem a 10 por hora. Tem uma passagem muito interessante da vida pública dele, que eu acho que algumas poucas pessoas que trabalharam com ele, do lado dele, vão assistir o programa e vão lembrar do que eu estou falando. Ele ficava no gabinete da prefeitura, na sala dele, tinha um mapa da cidade. E ele ficava namorando esse mapa de Uberlândia, ficava sonhando com a cidade sempre que ele tinha tempo. É como se ele achasse que precisasse lixar essa roda para que essa roda ficasse mais redonda. Que a roda nunca tivesse boa ainda.
E ele vendo esse mapa de Uberlândia, ele percebeu que a Avenida Getúlio Vargas, ela ligava com a Avenida Monsenhor Eduardo, em linha reta. E o que impedia essa ligação era o Clube UTC. Hoje, se a gente subir a Avenida Getúlio Vargas, para que a gente tenha acesso da Zona Sul até a Zona Norte, a gente tem que dar uma volta muito complicada. E ele queria, porque queria convencer os projetistas que era muito simples resolver esse problema, que bastasse interligar a Getúlio Vargas com a Monsenhor Eduardo. E as pessoas comentavam com ele: mas, seu Virgílio, como que o senhor pretende ligar essa avenida à outra? É fácil, a gente passa debaixo do UTC. Como passa debaixo do UTC? É fácil, a gente faz um túnel, passa debaixo das piscinas do UTC e vai dar exatamente na Monsenhor Eduardo. Então, isso marcou. Infelizmente, ele não teve tempo para concluir essa obra, mas ficou marcado a determinação dele, a ideologia de um homem que via as coisas com mais simplicidade e mais facilidade do que todos nós vemos hoje. A ideia de fazer a Rondon, nós tivemos, porque a nossa ideia de desenvolvimento de Uberlândia nos obrigava a isso. Nós só tínhamos a Minervina, lá naquele cantinho, que era um corredor rodoviário, a Minervina. Então, ela tinha uma largura satisfatória. Mas a Rondon não tinha nada, não existia nada, tem que fazer tudo. Agora você passa em cima da Rondon, todo mundo passa, flauteando. Está chovendo torrencialmente, você está passando. Mas eu nunca vi falar de uma pessoa que fosse lá no Rio, Uberabinha, margeando o rio, andando nas pedras ali, para ver quantas galerias e a dimensão dessas quantas galerias tem a Rondon. 6 galerias. Você pode pôr um ônibus dentro de cada um. Esses ônibus do Uberlândia aqui, pode pôr, enfia lá dentro, cabe. Cada galeria, que é para absorver a água das chuvas, porque a bacia da Rondon é grande demais. As águas lá do alto, da Avenida Brasil, lá do alto, correm para a Rondon. Eu me lembro, quando a gente ia para a fazenda, logo cedo, todos os sábados, o meu avô não era uma pessoa de ficar jogando conversa fora com os netos. Ele jogava com os amigos, mas a impressão que eu tenho é que com os netos ele queria ficar sempre focado, sempre ensinando alguma coisa para a gente. E toda vez que a gente ia para a fazenda de manhã, ele cobrava da gente o nome dos córregos e dos rios por onde a gente passava, pela estrada de terra. Ele cobrava também que a gente soubesse a diferença dos tipos de capins pelos pastos quando a gente estava a cavalo. Cobrava também que a gente soubesse o nome das diferentes espécies de árvores. Era uma maneira dele colocar a gente sempre alerta para as coisas que estavam acontecendo. A gente passava a cavalo do lado de uma árvore de piqui. Olha, que árvore que é essa? A gente tinha que lembrar que árvore que era, que capim que era. Isso me marcou muito, porque ele sempre tratou a gente dessa maneira, cobrando da gente esse raciocínio lógico. Eu acho que o Sr. Virgílio é o seguinte: o Sr. Virgílio era uma pessoa importantíssima para todos nós. Ele marcou muito a vida de todo mundo. Ele, toda a vida, nos apoiou, nos dava norte, nos mostrava o caminho e gostava de ter bons companheiros. O Sr. Virgílio tinha prazer em ter bons companheiros. O Sr. Virgílio, apesar de entender de tudo, nunca fazia nada dentro de cada secretaria sem consultar aquele companheiro que estava tomando conta da secretaria.
Isso foi um exemplo de vida para mim, eu acho que para todo o nosso grupo político. O senhor Virgílio foi um homem que fez o seu tempo, fez o seu trabalho e deixou um grande legado, um imenso legado para ele, para a família, para os amigos e para o grupo político dele. Eu acho que a mensagem que eu tenho, que eu sinto, é que ele foi uma pessoa importantíssima para nós todos, importantíssima para a cidade e muito, muito, muito importante para a formação da cidade de Uberlândia. Ele que fundou, além do grupo político que ele tem, ele fundou uma coisa que chamava o Espírito de Uberlândia. E esse Espírito de Uberlândia está presente em tudo que a cidade faz. E isso foi obra do Sr. Virgílio. Seu Virgílio, o senhor está no nosso coração. Sei também que a sua memória não será jamais esquecida, porque ela está escrito com ouro na história da nossa cidade. Uberlândia tem expressão geográfica, mas eu acho que realmente é interessante. Você vai discutir religião, um negócio que complica tudo, né? Porque não tem nada mais difícil que discutir religião. Mas a mão de Deus, você consegue perceber ela, não sempre, toda hora, todo instante, na sua vontade, mas de repente acontece. O que você fala é a mão de Deus que está aqui. Eu acho que a mão de Deus passou por aqui e gosta de voltar aqui de vez em quando. É um caminho sagrado. Vamos terminar a explicação. Uberlândia tem um caminho sagrado, uma jornada sagrada. Vamos acreditar nisso. Não é milagre, é o milagre da vontade. A capacidade de realização que a pessoa vai fazer. A pessoa tem que acreditar, tem que querer e tem que se dispor a fazer aquilo. Aí não tem limite. Ele sempre se preocupou em citar, em elogiar os homens que para ele tinham muito valor. Aqueles homens realmente de princípios, de determinação. Isso fazia muito bem para ele ter essas pessoas como referência. Eu imagino, inclusive, para a própria vida dele. Eu imagino que ele era um seguidor desses grandes homens que sempre lutaram por um Brasil melhor, por um mundo melhor. Eu acho que ele se espelhava nesses homens. Qual é a história de Uberlândia? É a história dos homens antigos. Ela começou lá atrás, no século anterior, não é o passado, não, anterior. Né? Quando meu pai nasceu, minha mãe nasceu, 1800 e tanto, já tinha homens fantásticos. Eu acho que Uberlândia, um homem visionário igual o Virgílio, Uberlândia não vai ter mais não. Porque ele era visionário. Ele via Uberlândia para 30 anos. Por exemplo, a 365, ele falava para mim, Josias, nós temos que abrir pista dupla da 365. Eu falava, mas imagina, isso é loucura, poxa, aqui para Goiás. Ele disse assim, não, nós temos que lutar para ter Uberlândia 1 milhão de habitantes. Hoje nós estamos quase no 1 milhão, né? Infelizmente nós o perdemos por uma doença maligna, foi uma perda muito grande para a cidade, mas fica com toda certeza o seu legado que está aí para todos seguirem e que com toda certeza por muitos anos nós ainda sentiremos reflexos de toda a obra de Virgílio Galassi. Foi uma honra muito grande Deus ter me permitido trabalhar ao lado desse homem que com toda certeza me ensinou muita coisa pela vida afora. Diria que as suas ações, as suas obras e projetos eram também com a visão de futuro. Além do que também, eu acho que vale destacar, ele tinha preocupação sempre de formar novas lideranças com o espírito voltado para aquele que era o espírito dele, que é ver uma Uberlândia grande, uma Uberlândia onde a população pudesse ter qualidade de vida. Então ele procurou, desde o início da sua carreira de homem público, também pensar na formação dessas lideranças. E nós tivemos aí o exemplo do prefeito Paulo Ferola, Odelmo Leão, que aí também é um grande prefeito dessa cidade, sem nenhuma diferença também do seu Virgílio. Também nós temos aí ainda Luiz Humberto Carneiro, que é uma liderança de origem lá da época do seu Virgílio.
Que é um homem que realmente vai ficar para a nossa história. A gente tem a honra e o orgulho de ter podido conviver com o seu Virgílio e ter podido aprender um pouco com ele, compartilhar um pouco com ele toda essa sabedoria dele e o pensamento no futuro. E a mensagem que eu digo é que as gerações futuras têm que pensar que no passado nós tivemos grandes homens e grandes mulheres que ajudaram a construir não só o hoje, mas principalmente o nosso futuro. Poucas pessoas tiveram a oportunidade ou o privilégio de conviver com uma pessoa tão boa, tão generosa e tão inteligente como o seu Virgílio. Inclusive hoje a gente imagina que ele deve estar aprontando uma confusão sem tamanho aonde ele está, tentando arrumar dinheiro para construir isso tudo lá, essas obras que na cabeça dele precisam ser completadas, emprego, enfim, educação, saúde, tudo isso que ele achava que era importante para o chefe de família. Esse convívio com o nosso líder Virgílio Galassi, para mim, foi fundamental. É um homem que conseguia enxergar bem na frente de todos nós. E muitas pessoas que tinham um convívio mais próximo deles, como o Alisson Paulinelli mesmo, o ex-ministro, ex-secretário, ele falava: o Virgílio não é desse mundo. O Virgílio está muito na frente nossa, porque ele consegue enxergar coisas que lá atrás a gente achava impossíveis e que hoje já são realidades. Então, a nós, o que a gente leva, eu em especial levo do prefeito Virgílio Galassi, é uma gratidão muito grande, porque eu sei que na sua vida pública, como parceiro, ele sempre, mas sempre confiou nos companheiros. E eu fui um privilegiado por ter recebido do prefeito, do nosso líder Virgílio Galassi, essa confiança, até mesmo de ser escolhido para ser o seu substituto nas eleições logo após seu último mandato. Então, fico muito grato. É uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, nos faz muita falta, mas com certeza os seus ensinamentos, a sua maneira de ver a vida pública, de administração, é um exemplo para todos nós e eu procuro segui-lo sempre. Os seus ensinamentos, a sua tranquilidade, o seu respeito com o povo, enfim, o seu Virgílio foi para nós um grande mestre e tenho certeza que lá de cima ele continua olhando aqui por Uberlândia e a gente espera que ele possa, com seus ensinamentos, poder fazer com que esse grupo possa estar aí continuando os seus trabalhos e possa estar dando continuidade naquilo que era um sonho dele. Eu, como veterano, como velho lutador pelo desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região, eu me orgulho de ter companheiros desse quilate. Eu me orgulho. Eu felicito a iniciativa que vocês tomaram de, nesta hora, projetar o saudoso, o singular, o admirável companheiro do passado, Virgílio Galassi, e cuja memória está viva no presente. O Sr. Virgílio Galassi é um homem que fez história, está na história de Uberlândia e sempre estará na história de Uberlândia, por tudo que ele era, e principalmente por ser um visionário, um homem que fazia o hoje pensando no amanhã. O Sr. Virgílio não fazia uma coisa pensando somente naquele momento. Ele sempre pensava naquele momento e as consequências futuras das suas ações. Então, para mim, uma das grandes marcas de Virgílio Galassi são essas características de um homem que sempre fazia o presente, mas sempre, ao fazer o presente, ele estava fazendo o futuro. Portanto, Virgílio Galassi é um homem que se inscreveu na história de Uberlândia, de Minas e do Brasil. Uberlândia é o que hoje, sempre naquela visão de Virgílio Galassi. Eu acho que todos os prefeitos que passaram por Uberlândia têm seus méritos, mas o Sr. Virgílio teve esse grande mérito, sempre pensar no Uberlândia do futuro e fazendo o Uberlândia do presente. Que ele esteja com Deus, esteja entre nós e nos ilumine
através da sua sabedoria, para que cada um de nós possa cumprir bem na vida pública a missão que Deus nos deu. O seu Virgílio foi um homem que morreu com a tranquilidade de que tudo aquilo que ele poderia ter feito para um povo, tudo aquilo que ele poderia ter feito para uma cidade, até às vezes e muitas vezes sacrificando até a família, os momentos com a família, ele se dedicou a nós. Então, as palavras do seu Virgílio é sempre de muito, muito, muito obrigado por tudo aquilo que o senhor fez por todos nós. Se eu fosse falar sobre o meu avô com um adjetivo apenas, eu diria que é uma pessoa que quis dar a vida para trabalhar para as outras pessoas, não é? Ele abriu mão da vida dele. Na verdade, ele não abriu mão da vida dele porque essa era a vida dele. A vida do meu avô era trabalhar para as pessoas, não é? Era se preocupar com o bem-estar de todas as outras pessoas. Ele colocava isso na frente, não é? Sempre. All we need is candlelight.